de várias figuras, né? Um trabalho de conclusão de curso lá. Você numerou todas as figuras, de repente você precisa inserir uma, duas ou três anteriormente, você precisa então trocar a numeração de todas, né? Com LaTeX você já faz, isso é feito automaticamente. Então, e não só essa numeração, mas a referência cruzada a essas figuras, ou seja, onde você citar, você cita, vai aparecer o número correspondente da figura. Se você inserir uma outra antes, isso já vai mudar automaticamente. A gente vai ver como que isso funciona, tá? Algumas estruturas como bibliografia, índice, tabela, são criadas muito fácil, ok? Índice remissivo, eu estou falando, certo? Existem vários pacotes adicionais para tudo, né? Para tudo quanto é área, para química, biologia, né? Para tudo, assim, tem pacotes. Para eletrônica, tem pacotes para desenhar circuitos, tem tudo, ok? É bastante portátil, ok? Isso aí. Então, essas são as grandes vantagens, assim, do LaTeX. Uma desvantagem que eu vejo é que alguns parâmetros de design, assim, às vezes você precisa ajustar e no começo pode ser trabalhoso, né? Mas isso é aquilo que eu falei, na prática, em geral, você não vai fazer, né? Ou você vai fazer uma vez na vida, né? Não vai ter que ficar fazendo sempre, definindo esse design todo, beleza? Bem, no curso a gente vai usar uma plataforma online para a gente não ficar trabalhando com a instalação disso, tá? Mas eu vou deixar aqui o que vocês têm que instalar, caso vocês queiram compilar localmente, tá? Basicamente vai ter duas coisas que vocês vão instalar, que é o TeX em si, ok? Que são esses primeiros aqui, dependendo do sistema que vocês usam. E depois eu recomendo instalar um editor uma IDE, né? Para você compilar esses documentos, né? Um editor. Você pode fazer isso em qualquer editor de texto e compilar, né, usando o compilador lá que foi instalado no TeX. Porém, é bem mais fácil você usar um editor, né, que facilita muito você criar alguns comandos, tem recurso de autocompletar, fica mais fácil de você ver a estrutura do documento, ok? Então, duas coisas que a gente instala. Bem, a gente vai usar o Overleaf, que é uma plataforma muito boa, sensacional, assim, que dá para você trabalhar de forma colaborativa, tá? Eles usam como o TeX em si, esse TeX Live, já na versão 2020, está super atualizado, tem todos os pacotes estão lá, é muito fácil você utilizar, ok? Então, como que funciona? Os conceitos, basicamente, você vai ter um arquivo .tex, ok? Esse arquivo .tex, aqui você está vendo o código ali do seu documento, né? Aí você vai compilar ele e aí sim você vai ter os documentos como o leitor vai realmente ler, né? O PDF final, por exemplo, ou DVI, ou PostScript, tá? Em qualquer um desses casos aqui, o que você está vendo é realmente o que é impresso, né? O que vai ali para o livro, para o artigo e tal. Mas, basicamente, a gente vai ter um arquivo LaTeX aqui, ou um .tex, um arquivo .tex, ok? E a gente vai ter que compilar e gerar esse PDF, por exemplo, tá? Aqui a gente vai usar esse compilador, que é o padrão lá da plataforma que a gente vai usar, tá? Bem, o que seria esse arquivo .tex? Um arquivo .tex, né, ele pode ser criado em qualquer editor de texto, ele vai conter as instruções, tanto as instruções do documento, instruções de layout e tal, quanto tudo que você quer que seja impresso, tá? O texto mesmo em si. Uma observação importante sobre o arquivo .tex, isso é importante. Todos os sinais invisíveis, como o tabular, o espaço em branco, né, eles são tratados como um único espaço propriamente dito. Eu vou explicar melhor o que é isso. Uma linha em branco, ela indica o começo de um novo parágrafo, tá? Então, no arquivo .tex, quando você deixa uma linha em branco, significa que você vai começar um novo parágrafo. Vários sinais em branco é tido como um único espaço em branco, tá? E várias linhas em branco é tida como uma única linha em branco. Então, não adianta no arquivo .tex você deixar várias linhas em branco, ele não vai fazer um espaçamento vertical maior, tá? Mas, claro, você pode controlar isso. Em geral, não precisa, mas a gente vai ver como isso funciona. Então, só para dar um exemplo, se no meu arquivo .tex tivesse escrito isso aqui, né? Observe que, por exemplo, aqui eu deixei um espaço maior, com mais espaço em branco, aqui maior ainda, e aqui eu deixei uma linha em branco. Essa linha em branco indica que começa um novo parágrafo, então aqui começou um novo parágrafo. E esses espaços maiores aqui, que aumentou várias vezes,
foram reconhecidos como um único espaço em branco, ok? Bom, finalizando algumas coisinhas importantes do arquivo.tec, como toda linguagem de programação tem suas palavras reservadas, né? No LaTeX você tem os símbolos reservados também, palavras reservadas, tá? Então, se você digitar qualquer um desses símbolos, certamente eles não vai ser impressos como você queira. É claro que você pode imprimi-los, né? Então, ao longo do curso a gente vai ver o que é cada um desses, ok? Então, é o cifrão, o e-comercial, o percent, ok? E assim por diante. Caso você queira imprimir eles, basta você colocar essa barra invertida na frente, tá? Essa barra invertida, ela vai servir para a gente indicar um comando para o LaTeX. Então, todo comando no LaTeX, ele começa com essa barra invertida, tá? E é seguido de um nome composto, apenas por letras, tá? O comando, ele acaba quando você deixa um espaço em branco, tá? Ou um caractere, ou um caractere especial, ou uma cifra, tá? Ou pode ser também composto só de uma barra invertida e um caractere especial, tá? Por exemplo, não se preocupem com o que está aparecendo aqui agora, só para a gente entender como funciona um comando no LaTeX. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma barra invertida, e seguido desse nome int. Só esse trecho aqui, barra int, ele faz esse desenho aqui, ó, o símbolo de integral, né? O underline, ele era um caractere especial que estava lá antes, ele é utilizado para fazer texto sobrescrito, ok? Mesma coisa aqui, ó, coloquei barra ômega, ele fez esse símbolo aqui, ok? Então é importante, todo comando ele começa com uma barra e é seguido de nome composto, ou composto por letras, ou um caractere especial. Alguns comandos, eles podem... você pode passar opções para eles, alguns parâmetros opcionais. Esses parâmetros, eles são passados entre colchetes. Então, quando você pega o arquivo.tec, você tem ali um comando e um colchetes ali no meio. Esse cara é uma opção que você está passando por aquele comando, tá? Por exemplo, a gente vai ver depois como inserir imagem. Fiquem tranquilos. Mas aqui eu tenho um comando, include graphics, né? Ó, uma barra, um nome composto. As chaves pertencem ao comando, tá? Isso aqui que tem é um opcional. Você não precisava colocar o colchetes. Então, esse comando, já vou adiantar que ele é para incluir imagens, a gente vai ver depois. Entre chaves eu passo onde está a imagem, né? O caminho. E aqui eu posso passar as opções que esse comando possui, né? Nesse caso aqui, eu peguei meu arquivo original e coloquei numa escala de 25%. É um comando opcional. Posso passar mais de um, né? mais opções. Depende do comando, claro. Mas esse aqui, por exemplo, eu passei 2. Ó. Eu coloquei o arquivo na escala de 25% e rotacionei em 45 graus a imagem. Observe que você tem todo o controle de quanto você quer medir as coisas, né? O quanto você quer rotacionar, a gente vai ter controle do quanto eu quero o tamanho de página, tudo muito preciso no documento, tá? Bem, antes da gente começar a falar da estrutura, deixa eu só mostrar umas coisinhas para vocês, porque assim, nem todo o negócio foi feito inicialmente para essa simbologia matemática, né? Para escrita matemática. Mas ele não é feito só para isso. Eu vou só mostrar umas estruturas de alguns PDFs, por exemplo, para vocês. Aqui eu tenho, por exemplo, uma lista de exercícios, tá vendo? Observe que esteticamente, assim, você consegue controlar muito bem a posição das coisas facilmente. As fontes, mesmo na parte matemática, fica bonita, fica de acordo com o texto, tá? Você consegue facilmente controlar, por exemplo, isso aqui é uma estrutura de numeração. Você consegue controlar essa numeração, como você queira, tá? Então, sempre que eu mando criar um novo item, ele está imprimindo dessa forma aqui, ó, questão e o número. E automaticamente gerando os números, ok? Você tem todo o controle, se você quiser, de rodapé, cabeçalho, normalmente, tá? Então, aqui é uma estrutura simples de um arquivo, né, uma lista. Aqui tem, por exemplo, uma estrutura um pouco maior, que seria de um trabalho de conclusão de curso, poderia ser um livro, né? Esse aqui, por exemplo, ele não é seccionado, né, em seções, subseções, capítulos. Esse aqui já né? Ele tem uma partição maior. Esse aqui é o modelo de TCC que a gente tem no IFRJ Campus Volta Redondo, no IFRJ, né?
Mas em Volta Redonda a gente está com esse modelo lá divulgado. Então, só para vocês darem uma olhada, né, quando você cria todo o particionamento, ele já tem aqui, fica fácil você navegar pelos links, né? Deixa eu ir direto aqui para um capítulo, por exemplo, né? Então, você consegue controlar muito bem a estrutura, você consegue rapidamente, com um comando, praticamente uma linha, mudar essa estrutura de capítulo aqui em todo documento, tá? Ok? Você consegue fazer bibliografia índice remissivo facilmente, apêndice, né? Toda a parte pós-textual, consegue fazer bibliografia muito fácil, nunca foi tão fácil. A BNT, quando você conhece LaTeX, é muito tranquilo, tá? Não só a BNT, várias outras, tá? Referência, mas é muito fácil você compor referências bibliográficas, ok? Ah, mas isso é só trabalho acadêmico, né? Fórmula matemática? Não, né? Por exemplo, pode fazer livros, várias outras coisas. Isso aqui é um exemplo de um material que a gente fez para o aniversário de 90 anos da avó da minha esposa, né? É um livrinho, né? É um livrinho que, assim, para fazer a diagramação, a gente usou o LaTeX porque é mais fácil, né? É mais fácil você definir toda a estrutura, tá? Observe que a gente só costuma usar o sumário, tamanho aqui, né? Aí dá para pôr uns enfeitezinhos, tá vendo? Muito tranquilo de fazer isso. Uma vez que a gente definiu a estrutura, é só mandar o texto. Tá? Muito fácil mesmo. Ok? Você consegue controlar bem esses itens, né? O formato, listas enumeradas, itemizadas. É bacana, tá? Então, não é só para trabalhos acadêmicos, para trabalho matemático, não, ok? É para tudo. Bem, alguma pergunta até aqui? Alguma curiosidade, gente? Alguém levantou a mão ainda? Não, né? Podem ir falando, tá? Levantando a mão. Opa, professor Valéria, fique à vontade. Oi, Andrei, tudo bom? Tudo bom. Você podia, é porque eu estava com a internet ruim e consegui conectar. Você já indicou, né, os para eu baixar? Você podia voltar naquele slide só para eu anotar? Posso. Por gentileza. Você utiliza qual sistema operacional? Que eu já escrevo aqui no chat, acho que fica mais fácil. Tá, eu uso... Nossa, eu tenho os dois. Eu tenho Mac e tenho Windows. Tá. Então, deixa eu voltar aqui, já que tem dois, achei que fosse só um. É o seguinte, você vai ter que instalar duas coisas. Isso que eu queria. O TeX em si, tá? Que são esses primeiros. Uhum. Para o Windows, instala esse MikTeX, ok? MikTeX. E como editor para o Windows, recomendo esse aqui. Eu acho que esse aqui, dos gratuitos, nunca vi um editor tão bom quanto esse, tá? Aqui a gente vai usar online, tá? Mas é legal você não depender de internet também, você rodar aí. O que acontece, na hora que for instalar o primeiro, o MikTeX, ele tem a versão básica e a versão completa. A versão completa, ele tem mais pacotes. É claro que depois você pode instalar outros pacotes, que você for precisando ao longo do trabalho, mas você pode instalar qualquer um deles. E para o Mac, você tem o MakTeX, e tem vários outros. Eu não tenho muita experiência com o editor, mas esse TechMaker eu já mexi. Ele é muito bom, é bem parecido com o TechStudio, mas o TechStudio tem uns recursos adicionais a mais, tá? E tem outros aqui, tá? Perfeito, obrigada mesmo. Nada. Algo mais, gente? Então, vamos lá. Vamos começar a construir um arquivo.tech, tá? Eu peço que vocês, para quem vai fazer online aí, né, na plataforma Overleaf, eu mandei um e-mail mais cedo, né? Deixa eu colocar aqui no chat também, para quem ainda não fez. Faça um cadastro nessa plataforma, que quem quiser já ir... Só um minutinho, deixa eu abrir outra aba. Quem já quiser ir treinando, né? Aos poucos, a gente vai fazer um curso bem prático. Ok. Aí vocês já podem fazer o cadastro aí. Eu vou passar uns modelos para vocês depois,
Depois dessa aula de hoje, eu já passo uns modelos. Ou mando o link por aqui mesmo, pelo Overleaf. Eu coloco aí no chat. Aí vocês podem copiar, ok? Vou pedir só para quem está mediando a sala, se acabou as falas, assim, depois que ele levantar a mão, se puder ir lá abaixar para mim, que eu não consigo abaixar aqui, só para eu ver quem está fazendo pergunta. Ok? Ou mesmo o autor que levantou a mão, se puder ir ali em abaixar. Obrigado, tá? Já foi resolvido? Foi, já foi. Obrigado. Eu vou, de vez em quando, olhando se tem perguntas ali, tá? Então, vamos começar um primeiro arquivo.tec. A primeira coisa que a gente faz no todo arquivo.tec, lembrando, gente, na prática a gente vai pegar modelos prontos, mas a gente acha legal a gente entender a estrutura aqui para a gente saber o que está ali. Imagina que você pega um modelo pronto e precisa modificar alguma coisa, né? Você já consegue ir lá identificar. A primeira coisa é o primeiro comando que você vai colocar é a classe do arquivo, né? A classe do trabalho. O que é essa classe? Essa classe, ela vai definir algumas estruturas que contém o seu projeto, né? Então, por exemplo, tem a classe Article, que é em geral usada para artigo, tem a classe Report, Book, a BNTEC 2 e assim por diante, Beamer, que é bastante usado para slide, Memoir, aliás, a classe BNTEC 2 ela é construída em cima dessa Memoir, ok? Vários outros. O que difere? Algumas possuem algumas configurações de layout pré-definida e estruturas diferentes, tá? Comandos diferentes, comandos pré-definidos, já na classe, né? Então, por exemplo, a classe Article, claro, a gente pode customizar o layout dela, mas ela já vai ter um layout pré-definido diferente da classe Book. Não só o layout, mas estruturas. Por exemplo, a classe Book, ou Report, o Memoir, a BNTEC 2, você pode dividir seu arquivo em capítulos, né? No artigo, não. O article, não. O article você vai dividir em seções, subseções e assim por diante, tá? Então, a estrutura é diferente de cada classe, tá? Não só a estrutura de particionamento e comandos que tem, mas o design também, o layout, ok? Então, a primeira coisa, já que a gente vai fazer, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai identificar no arquivo.tec é a classe. A gente vai colocar a classe do documento, vai indicar qual que é. Aqui em Style, a gente coloca uma dessas opções. Entre colchetes, lembrando, isso aqui é uma opção, né? São algumas opções que você pode colocar ali. Algumas opções, eu não vou ficar falando, tá? Vou deixar aqui. Mas você pode escolher alguns tamanhos de fonte. Não é possível escolher todo o tamanho de fonte. A gente vai ver depois como definir isso, tá? Se der tempo, eu não sei se vai dar tempo, mas a gente tem uns tamanhos que, em geral, são mais que suficientes, tá? Aqui não são as únicas opções, tá? Tem outras. Só coloquei algumas como exemplo. O tamanho do papel a gente já pode escolher ali quando a gente escolhe a classe também, mas tem outra maneira de fazer isso, tá? Que inclusive eu até uso mais. A orientação da página, né? Se vai ser um arquivo em 2 colunas, como vai estar o alinhamento das equações, e várias outras coisas, tá? Aqui não estão todas as opções, são muitas, é só algumas para a gente ter ideia. A primeira página dos capítulos, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, né? A classe Book, por exemplo, todo o capítulo é aberto na página da direita, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Depois que a gente escolheu a classe, a gente vai construir, vai continuar construindo nosso preâmbulo. O que seria o preâmbulo, né? Porque o nosso arquivo.tec ele vai se dividir em duas partes. A parte do texto em si, o documento que vai ser impresso, e o preâmbulo. O preâmbulo é o cara que vai conter todas as instruções de design da classe, onde você vai criar novos comandos, carregar pacotes, tá? Você tem que carregar alguns pacotes, não tem jeito, né? Senão fica muito cru seu arquivo, ok? Você pode definir novos comandos, definir novos ambientes, fazer um monte de coisa. Tudo isso você faz no preâmbulo. Então, o preâmbulo ele contém informações sobre o layout, assim, né, e a estrutura do seu documento, e não o que vai ser impresso, beleza? Só para exemplificar, para a gente da língua portuguesa, né, tem 2 pacotes aqui que são essenciais da gente carregar, que é o Babel, o primeiro pacote, colocando a opção como Brasil,
O que esse cara faz? Ele vai converter alguns títulos automaticamente para o português. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, né? Na prática ali. Mas o que são esses títulos que eu estou falando? É que quando você, por exemplo, vai fazer um livro, né? Se você manda ele criar um novo capítulo, dependendo da estrutura que você está usando, ele vai imprimir chapter 1, ou número 1 só, né? Mas vai imprimir em inglês. Você usando isso aqui, ele vai converter para capítulo 1, ok? Não só isso, mas outras estruturas, como título de sumário, referência bibliográfica, coisa assim, ele vai converter automaticamente. E esse aqui, Input Enc, ele é a codificação do seu arquivo. Basicamente, ele permite você colocar acentuação direta, né? Que na língua inglesa não tinha, né? Então, permite você... É o encode, né? Do arquivo ali. Permite você colocar acento diretamente. Basicamente isso. Então, esses dois pacotes são essenciais para a gente, tá? E com essas opções aqui eu recomendo. Ok? Bom, depois que você faz todo esse preâmbulo, aí sim você vai colocar o seu texto propriamente dito, o que vai ser impresso, né? O que você vai entregar. Todo o texto ele tem que estar entre Begin Document e End Document. Então, aqui, entre esses caras, que vai estar o texto em si. Tá? Ok? Vamos lá? Vamos fazer o primeiro? Vocês já estão aí no... Conseguiram acessar o Overleaf? Eu vou mostrar aqui. Primeira plataforma, tá? Assim que você logar na plataforma, você vai ter aqui a opção de você criar um novo projeto, tá? Você pode navegar aqui pelos seus projetos, todos os seus projetos, dividir ele em pastas, organizar aqui. Você pode compartilhar com outros colaboradores, tá? Na versão gratuita da plataforma tem um limite de colaboradores, mas você pode brincar, pode organizar aqui seus projetos, seus documentos, tá? Quem for fazer localmente, né, instalar lá os programas no computador, não vai usar online, você vai organizar também da mesma maneira, né? Seus arquivos lá. Eu vou entrar aqui em um projeto qualquer, não, vou criar um projeto do zero, melhor. Então, basta aqui criar em novo projeto, tá? Você pode pegar um projeto de exemplo, importar do GitHub ou de alguns modelos que já tem, ok? Eu vou criar um em branco, do zero. Coloco o nome aqui, vou criar um modelo. Aí ele vai carregar aqui o seu documento. Observe que quando você cria um do zero, ele já até coloca aqui algumas coisinhas para vocês, né? Observe que aquele... Vocês estão conseguindo enxergar? Preciso que aumente a fonte. Bom, ele coloca aqui algumas informações já, né? Ok? Eu vou explicar o que é cada uma dessas, mas uma coisa importante, assim, importante que vocês podem fazer em cada projeto, tem algumas customizações. Você clicando aqui no menu, você consegue fazer algumas customizações, definir, por exemplo, quem é o arquivo principal que vai ser compilado, ok? Beleza? Qual compilador você vai estar usando, até mexer aqui no layout do editor, tá? Que fica mais à vontade para cada um fazer. Eu vou deixar o padrão aqui só para ficar parecido com o de vocês. E aqui aparece a divisão do seu arquivo, né? Por exemplo, em seções, subseções, e aqui os arquivos que contêm seu projeto. Você pode criar pastas. Eu costumo criar uma pastinha para colocar as imagens para projetos pequenos. Para projetos grandes, eu crio ainda mais pastas ainda para dividir, por exemplo, os capítulos do livro, né? Mas aí é gosto de cada um. Dividir a parte pré-textual, pós-textual, textual em pastas separadas para ficar mais fácil eu enxergar meu projeto, tá? Então, vou colocar aqui vou criar uma pasta que vai conter minhas imagens, tá? Para não ficar bagunçado de arquivo aqui, em geral, eu deixo tudo numa pastinha. Mas aí é com vocês. Então, olha só, eu vou apagar aqui algumas coisas. Não, vou só deixar comentado. O percent, ele é utilizado para você comentar.
tá? Ou seja, essa linha não vai ser executada. Então, observe que aqui eu estou criando um artigo, né, a classe article, tá? Aqui eu carreguei, ele carregou primeiro aquele pacote, né, que permite você fazer acentuação direta, tá? Aí aqui eu não vou, deixei comentário, então não está sendo executado. Aqui eu comecei o documento, certo? E aqui então, eu encerrei o documento. Então tudo que tiver aqui entre início do documento e fim é o que vai ser impresso. Então se eu escrever aqui uma frase qualquer, né? E eu compilar, aqui observe o seguinte, a única coisa que está entre begin document e end document é esse texto, uma frase qualquer, né? Assim, repetido várias vezes, né? Mas é a única coisa que está ali no meio, é a única coisa que vai ser impressa, é a única coisa que seu PDF contém, ok? Lembrando que eu poderia fazer parágrafos, tá? Não precisa enxergar o que está escrito, não, gente, é só para vocês conseguirem enxergar a estrutura ali. Lembrando que para eu fazer um parágrafo é só deixar uma linha em branco no seu ponto tech, tá vendo? Aqui minha linha 11 está em branco. Assim ele vai iniciar um novo parágrafo. Uma observação é que, por padrão, ele já vem justificado o alinhamento, tá? Então, claro, você pode alinhar à esquerda, à direita, centralizar, mas já vem justificado, ok? Bom, aqui no preâmbulo, você pode carregar outros pacotes, né? Você pode definir outras estruturas, tá? Só para dar um exemplo do pacote lá do Brasil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um comando, eu vou falar daqui a pouco dele melhor, que é o section, que ele cria uma seção, né? Olha só, nessa seção ela tem 2 parágrafos aqui. Eu vou compilar, só para a gente observar. Então, observe que ele criou aqui uma seção, o título da seção, conforme já está pré-definido na classe article, tá? Então, aqui ele não coloca o título seção 1, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco como que esses títulos mudam em outras classes. Uma outra coisa que que as classes possuem, nem todas possuem a mesma estrutura, mas você pode entrar com alguns parâmetros, algumas informações do seu trabalho. Por exemplo, na classe article você pode entrar com o title, author, data, acho que instituição também, outros, né? Esses caras, eles podem ser usados para fazer um título pré-definido, né? Em geral, quando você pegar os modelos de artigo em revistas assim, ou de TCCs e tal, você vai ter esses campos para preencher, né, com as informações. Essas informações, em algum momento, elas podem ser usadas para fazer elementos pré-definidos, como a capa, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui, esse TCC aqui, aqueles elementos, por exemplo, o autor, né? Nesse modelo a gente tem outros campos, como orientador e tal, curso, né? Aqueles elementos são utilizados para fazer essa capa. Quando ele compila, preenche aquilo e compila, já é feito automaticamente essa capa, ok? Ou seja, já vai ficar no formato pré-definido pela instituição. Nesse caso aqui do article, o comando makeTitle, /makeTitle, ele vai fazer isso, ele vai criar esse título padrão, ok? Vou compilar aqui, só para a gente ver. Então, tá vendo? No artigo, esse é o título padrão. Muito simplesinho, mas é o título. Não se preocupe, a gente vai ver depois algumas customizações, tá? Bom, vamos agora começar a melhorar esse documento, tá? Então, basicamente, a gente já começou aqui a fazer um documento, tá? A gente tem aqui um PDF, poderia já baixar aqui um PDF, já tem um PDF, ok? Então, basicamente, a gente fez isso. Já vou carregar essa classe para lá também, para a gente ver o que acontece. Vamos colocar o Babel aqui também, para não esquecer. Use packaging, a opção Brasil e o pacote é Babel, ok? Aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem nenhum título para mudar, tá? Bom, então,
O seu documento agora ele pode ser particionado, né, em seções, subseções, né? No caso da Article, por exemplo, você pode criar seções, subseções, apêndice, parágrafo, ok? Esse parágrafo não é o parágrafo propriamente dito, tá? É uma estrutura um pouco está dentro da subseção. Na classe Report, Book, BMTech 2, por exemplo, você pode dividir o seu documento em partes, na parte 1 de um livro que contém vários capítulos, né? Pode dividir em capítulos, ok? E assim por diante. Vamos fazer uma partição um pouco maior aqui, então. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa para vocês poderem fazer aí o de vocês e a gente ir tirando dúvida, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Para criar uma estrutura um pouco maior, eu vou trocar aqui de classe. Vou pegar agora a classe Book, tá? Vou deixar esse make title aqui. Observe o seguinte, eu vou criar aqui um capítulo. Então, quando eu coloco o comando /chapter, significa que eu estou criando um novo capítulo, tá? Vou chamar esse capítulo de introdução. Então, o texto que eu colocar aqui antes desse comando /section, ele vai estar antes dessa seção do documento impresso, ok? Então, vou pegar aqui um gerador de texto que, em geral, o pessoal usa bastante esse texto aqui. Vamos pegar um parágrafo. Vamos pegar 2. Vou pegar um texto qualquer aqui. Vou colocar um texto aqui, então, tá? Então, olha só, aqui tem um parágrafo, né? Observe que aqui tem uma linha em branco, então significa que aqui está começando outro parágrafo. Vou compilar. Observe o seguinte, com a classe Book agora, essa primeira folha aqui, que seria a sua capa, né? Que é bem simplesinha, mas é a sua capa, ela ficou separada, né? A estrutura já muda, ok? Observe o seguinte, aqui apareceu capítulo 1, né? Então já numerou automaticamente o capítulo, e apareceu o título capítulo 1, lá para onde eu coloquei aquele comando chapter, certo? Vou agora fazer o seguinte, eu vou só tirar aqui o comentário do Babel para vocês verem o que esse Babel faz. Observe o seguinte, né? Quando eu tirei o Babel, aqui ficou chapter, não capítulo. Tá? Então o Babel ele converte automaticamente esses títulos. Tá? Então a gente pode brincar. Olha só que já está saindo aqui um documento, né? Já está dividido. Observe que aqui eu criei tem uma seção que está iniciando que eu não dei nome a ela, né? Então, porque aqui entre chaves não tem nome algum. Então aqui eu posso escrever o nome para essa seção. Recompilar. O que acontece? Dentro dela eu vou criar uma subseção, /subsection, outra seção, vou compilar. Então assim a gente já consegue dividir. Observe que aqui ó, já ficou diferente a estrutura. As subseções, a fonte fica um pouco menor no título, né? E a numeração está vindo automática. Tá? Vou roubar aqui um pouquinho, tá, gente? Eu vou usar um pacote aqui que vai permitir eu gerar esse texto automático aqui, só para não ter que ficar digitando e não ficar muito grande aqui a estrutura. Tá? É só para vocês verem, só para eu roubar aqui. Vou colocar aqui 2 parágrafos. Esse aqui é só um gerador automático de parágrafos, tá? De um texto Lorem Ipsum. Aqui eu vou exagerar um pouco mais, vou pôr de 1 a 6. Só para a gente ver como que fica aqui a classe Book. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Aqui está meu livro, que está na classe Book, né? Então, claro, eu posso customizar isso aqui, a gente não vai fazer agora, a gente só quer entender a estrutura. Já estou gerando um livro, ele já tem a margem de tamanho pré-definido, já tem pré-definido como que vai ser o título, tá vendo? Como vai ser o título dos capítulos, seções, subseções, onde vai estar o número da página, onde que começa a contar a numeração da página. Observe que aqui na classe, ele não colocou o número na primeira, mas começou a contar. A gente tem como controlar isso, a gente vai fazer, tá?
Observe que o alinhamento das páginas ímpares, a margem das ímpares e das pares é diferente, né? Ok? Nas páginas ímpares, a margem aqui à direita, ela é mais larga que a da esquerda, certo? Que seria onde no livro você vai ficar uma de frente para a outra, né? Não sei como que chama isso, né? Mas você tem essa definição. Observe que aqui ó, já está saindo um livro bem formatado, né? Bem simples a estrutura, porém já, você não tem que se preocupar com a formatação. Já está bem alinhado, numeração automática e tal, ok? Vamos tentar fazer alguma coisa aí. Vou deixar uns 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Eu vou tomar uma água e a gente volta com as dúvidas que geraram, tá? Vou deixar aqui meu arquivo de exemplo. Então, tentem fazer um arquivo com estrutura simples, onde coloque o nome de vocês. Professor, Sim. a Gabriele levantou a mão. Pode falar, Dani. Eu só pedi para você abaixar a tela, rolar a tela, que não estava aparecendo tudo, mas já foi. Ah, beleza. Valeu, Dani. Eu vou deixar aqui um exemplo, então, basicamente, tentem fazer isso. Peguem uma classe, pode ser essa book, por exemplo, né? E dividam em sessões, subseções, tá? 2 minutos, aí eu já vejo se gerou dúvidas. Andriele, aí é na internet. Assim, você consegue usar vários pacotes, né? Depende para que você quer. Em geral, quando você quer construir uma estrutura, você vai buscar lá como fazer, sei lá, como melhor alinhar uma figura. Né? Ele vai, em geral, no Google vai buscar. Nos programas instalados, você consegue ver a listagem de pacotes instalados. Tá? Ao longo do curso, eu vou falar de alguns que a gente precisa. Para fazer referência padrão ABNT, para colocar figuras e controlar melhor a posição. O que mais? Talvez eu fale de alguns de como melhorar a customização de tabelas e tal. E tem o maior repositório que tem, né, assim, oficial dos pacotes, é Citan. Você consegue achar lá esses caras. É esse aqui, citan.org. Tá? Aqui você consegue achar listas de pacotes, ok? Para tudo. Aí, mas assim, tem muita coisa, tá? Inclusive aqui você consegue baixar o sistema Tech, tá? Ok? Para o Tech Live lá, o MacTech, tá? Então aqui você consegue baixar pacote, baixar o sistema em si, tá? Mas aqui tem de tudo, tá? Você pode pesquisar que você vai achar muita coisa. Por exemplo, que tem atualmente 5.948 pacotes. Então, assim, é muita coisa. Bem, surgiu dúvida aí, gente? Podemos continuar a estruturar nosso primeiro arquivo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Andrei, eu só o Mark Title, eu me perdi nele. Na hora que você falou o que Ah, tá. Opa. Esse aqui, ó, Make Title. Onde você colocar, ele vai fazer
esse título padrão, pré-definido, tá? Em geral, o que as pessoas fazem, eles redefinem esse comando para fazer uma estrutura mais bonita, ok? Por exemplo, aquele do TCC, né? Alguém customizou aquilo lá. Para imprimir aquela capa lá no padrão da instituição. O que se faz é redefinir esse comando aqui, tá? No preâmbulo, você pode redefinir vários comandos, mas aonde você colocar, olha só, se eu colocar esse comando aqui embaixo, sei lá, depois desses parágrafos, ele vai imprimir nessa posição, debaixo desses parágrafos, essa capa. Não faz sentido, né? Ok? Então tá, então vamos continuar aqui estruturando um pouco mais nossos arquivos, tá? Então basicamente isso que vocês fizeram. Se alguém teve dificuldade, pode falar. A gente dividiu em algumas seções, subseções, vocês já devem estar gerando algum arquivo aí, tá? Uma observação importante, caso você não queira numerar um capítulo, ou seção ou subseção, basta você pôr um asterisco na frente. Então, por exemplo, /chapter, asterisco, ok? O Lipson é só, eu estou roubando aqui, ele é um gerador automático de parágrafos. É só para a gente poder, para eu não ter que ficar escrevendo ali, eu gerei automaticamente aqueles parágrafos, mas eu poderia ter escrito eles, tá? Como estava antes. Eu só roubei, tá? Não precisa usar aquilo não. O Lipson, se você quiser gerar, você tem que carregar o pacote primeiro, /Lipson. Aí depois você chama ele passando entre colchetes, como opção, né? Quais parágrafos desse texto, Lorem Lipsum, né? Você quer que seja impresso, tá? Então, isso aqui o pessoal de tipografia, os designers de livro usam bastante, né? Só para ver como que está ficando a estrutura, eles geram esse texto automático. Vocês carregaram esse pacote Lipsum lá no preâmbulo, antes de Begin Document? Tem que ser depois de Document Class, perdão, e antes de Begin Document. Tá? Eu tinha esquecido a barra invertida, foi isso. Show. Então é só isso. /use package, o nome do pacote, né? Aqui você pode... Eu vou pôr como comentário aqui, ó. Dados do trabalho. Percent, lembra que é um comentário da linha, tá? Início do documento. Ok. E aqui é o preâmbulo, né? Que eu estou escolhendo a classe, carregando alguns pacotes, que eu estou passando alguns dados que foram utilizados para aquele make title, tá? É claro que você não precisava escrever aqui, você poderia ter já digitado direto na sua forma, mas tudo bem. Ok? Então a gente começou. Vamos avançar um pouquinho aqui. Uma coisa interessante, né, em geral, para muitos aqui, eu acho que às vezes fazem trabalho de conclusão de curso, orientam, ou vai fazer algum tipo de produção, é que as classes Book e Memoir, elas têm... Você pode facilmente definir, e a BNTEC também, tá? A BNTEC 2, você pode facilmente definir a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Basta você indicar onde elas começam com esses comandos. Front matter para fazer a parte pré-textual, main matter e back matter para fazer as outras, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou mudar para Memoir lá, só porque eu acho ela um pouco mais bonita, tá? E tem umas opções melhores. Então, por exemplo, vou pôr aqui Memoir, vou mudar a classe. Ok? Observe que ela não vai mudar quase nada aqui. E deu algum... Memoir. Não mudou nada praticamente, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui o make title. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui aquele front matter. Significa o seguinte, dessa linha em diante vai ser minha parte pré-textual. Ok? Eu vou colocar aqui /main matter. Significa o seguinte, daqui para frente vai ser minha parte textual. Já que vocês vão ver o que acontece. E daqui depois para frente, back matter. Vai ser minha parte pós-textual.
eu vou fazer o seguinte, aqui no FrontMedia, eu vou adicionar o índice remissivo. O índice remissivo não, o sumário, perdão. Desculpa. Para você inserir um sumário, você consegue inserir várias listas, né? As listas da divisão do seu documento, que seria a lista de seções, subseções, capítulo, que é o sumário, lista de figura, lista de tabela, ok? Então aqui, onde eu estou iniciando minha parte pré-textual, eu vou colocar o comando barra... deixa eu mostrar aqui para vocês que vocês veem. Esse aqui, ó, Table of Contents, né? Então você coloca a tabela dos seus conteúdos, tá? Da mesma forma, se você coloca List of Figures, vai colocar uma listagem das figuras, tá? Ok? Não, figura não pus nenhuma, vou pôr o Table primeiro. Table of Contents. Olha só. Vou recompilar. Vocês podem fazer no de vocês, tá? Observe que eu coloquei ali antes do primeiro capítulo, né? Olha o que ele gerou aqui para mim. Já gerou o sumário, né? Ok? Tá estranho aqui porque essa classe não está bem configurada, né? Ele está imprimindo o sumário aqui no primeiro, na página 1, né? Romanos, ok? Mas poderia ter a lista de figuras, lista de tabela, ok? Eu já vou deixar aqui, não vai ter nenhuma não, mas vou deixar a lista aqui. Isso é antes, né? Tudo bem, vamos deixar depois mesmo. Então, observe que aqui ele está colocando a lista de figuras agora, né? Essa classe memoir não separa as duas listagens. Não sei porquê, mas a gente consegue customizar isso. Na BNTEC 2 eu acho que separa, tá? Então aqui iria aparecer a lista de figuras se tivesse figuras. A gente não colocou ainda, né? Mas observe que as seções já estão aqui, ó, né? Conforme a gente construiu. Se eu criar um novo capítulo, vou colocar aqui um novo capítulo, /chapter. Ele vai gerar o seu sumário, ok? Só com aquele comando Table of Contents. Olha lá, outro capítulo. E a página. Você pode também customizar o sumário, tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui agora, não. A gente só está definindo a estrutura do arquivo. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho, né? Em geral, agora vai ficar legal. Como que vocês dividem um trabalho acadêmico de vocês? Em geral, tem a parte lá pré-textual, né? Com a listagem, o resumo, né? Agradecimentos. Tem a parte textual em si, tem a parte pós-textual, né? Como... Não precisa baixar, não. Basta você... Só que ele só funciona nas classes que possuem esse comando, que é memoir e book, tá? A Josiane perguntou se precisa instalar algum pacote. Não, só tem que trocar aqui a classe para a classe que suporta essa divisão automática. Toda classe, você consegue redefinir isso. Você setar a numeração, que é uma coisa que eu não falei, não reparei. Olha só, aqui mudou a numeração, colocou para romanos. Toda classe, toda parte do documento, ou até mesmo essa, eu consigo, se eu quiser aqui, daqui para frente, numerar sem ser arábico, eu consigo. Se eu quiser redefinir a numeração das páginas, eu consigo. Basta a gente mudar alguns contadores, tá? Mas aqui a gente está fazendo um jeito mais prático da gente não ter que ficar decorando muito comando. Porém, lembre-se, todo modelo que você vai pegar já tem tudo isso pronto, tudo configurado. Você só vai praticamente entrar com o texto em si, tá? A gente só está entendendo bem a estrutura. Tá? Então, assim, Josiane, a única coisa é você usar uma classe que suporta essa divisão. Pode ser book, memoir, ou a BNTEC 2. Beleza? Nada. Então, olha só, a gente tem lá a parte pré-textual, textual, no finalzinho lá, na parte pós-textual, tem o quê? Referências, né, bibliográficas, por exemplo. Cara, fazer referência deve ser chato, né? Você entrar com esse monte de comando. Não, no LaTeX é a coisa mais fácil do mundo e maravilhosa. Nunca mais vocês vão se preocupar com APA, com I3E, com a BNTEC, a BNT. Vamos ver, como que se faz isso? Tem duas formas. Ou você faz na força bruta, que não interessa. O que seria força bruta? Você entrar com as referências e você falar, nesse pedaço faça negrito, nesse pedaço itálico, nesse pedaço assim, assado, faz numérico, faz alfabético.
Poderia ser feito assim, ou seja, você não tirar proveito, você ter mais trabalho do que teria no Word, por exemplo, ok? Claro que a gente não vai fazer assim. Outra maneira é usar o BibTeX, né? O que é o BibTeX? O BibTeX, a gente utiliza um arquivo que contém uma base de referências bibliográficas, tá? Onde a gente pode escolher dessa base, pode ser uma base muito grande, com milhares de referências, não importa, mas você pode escolher dessa base os arquivos que você referencia no seu texto e que você quer colocar lá nas referências, tá? Então a gente vai ter usando o BibTeX, a gente vai ter um arquivo auxiliar que contém essa base bibliográfica, ok? Para a gente introduzir, aqui é a forma manual, a gente não vai usar, tá? Vamos direto para o BibTeX, tá? Então, para a gente construir nosso arquivo.bib, que contém essa base bibliográfica, né? Como que funciona? Cada referência, a gente vai dizer que tipo que é, se é um artigo, se é um livro, o que é, e vai ter uma chave. Essa chave que aparece aqui primeiro, primeira coisa que aparece aqui, é o nome que você vai usar, é um label, né, para citar aquela referência. Esse nome você escolhe, é um nome qualquer. Aí depois você entra com os dados da referência lá, né? Tá vendo que tem uns OPTs na frente aqui? É porque esse aqui está indicando que são alguns elementos opcionais para esse tipo. Para Article, por exemplo, isso aqui são elementos opcionais. Não são exigidos para poder gerar via BibTeX, tá? Caso você queira colocar, basta você apagar esse OPT aqui da frente. Então, isso pode ser artigo, livro, várias coisas, tá? Pode ser de uma conferência, pode ser tese, pode ser em anais de evento, de tudo, ok? Beleza? Então, a gente primeiro vai montar um arquivo.bib com essa base, construindo isso aqui. Você deve estar pensando, pô, vai ser chato para encher isso aqui. Não vai ser muito fácil. Vamos ver. E a gente vai... Como que a gente faz para usar o BibTeX? Depois, lá no arquivo principal. A gente vai escolher o estilo da referência que a gente quer, ok? E vai colocar esse comando aqui para dizer qual é meu arquivo.bib, tá? Então, primeiro vamos fazer isso. Vamos construir o arquivo.bib, ok? Então, vamos lá. Eu vou construir aqui um arquivo.bib, vou fazer da maneira mais fácil. Então, aqui, primeiro, eu vou criar um novo arquivo. Caso vocês façam localmente, vocês podem também ir lá criar um novo arquivo com extensão .bib. Eu vou chamar aqui de ref, só. Vou pôr ref base, sei lá. Só que a extensão agora dele vai ser .bib, tá? Criar. Olha só que ele já até pôs um livrozinho aqui, porque ele identificou que é do tipo .bib, tá? Então, esse arquivo ele vai conter minhas milhares de elementos da minha base lá, bibliográfica. Então, eu teria que indicar lá, que é por exemplo, do tipo... Deixa eu até copiar para facilitar a minha vida aqui também. Para quem está usando os editores, quem for instalar, ele já tem um auto-preenchimento aqui. Você consegue ir lá em inserir referência article, ele preenche todos esses campos, tá? Então, você pode colocar esse cara aqui. Uma coisa importante. Deixa eu só ajeitar aqui. Todo campo, ele tem que ser separado aqui por vírgula depois das chaves, sendo que o último não deve, tá? Eu vou tirar aqui esses opcionais. O último não vou colocar. Vou tirar esse aqui também. Vou deixar um opcional aqui, ó. Vou apagar esse APT, colocar o volume. Então aqui eu coloco os dados, né? O autor, vou colocar o nome do autor. Eu vou fingir alguma coisa aqui, tá? O título. Nesse caso aqui, o nome do journal, né? Que seria para o artigo, tá? Volume, ano, ok? Então, aqui eu só estou construindo minha base, eu não estou chamando lá ainda. Você deve estar pensando, então, cara, muito chato preencher isso aqui, né? E aqui o nome da etiqueta que eu vou usar para referenciar. Eu vou pôr aqui Andrei
2020. Esse nome eu sei que eu vou ter que chamar ele para poder adicionar isso aqui nas referências, tá? Bom, como que isso fica fácil de ser preenchido? Você pode ir lá no, por exemplo, no site das revistas, às vezes você consegue exportar a referência para o arquivo formato.bib ou Google Acadêmico. Olha que maravilha. Você vem aqui no Google Acadêmico, procura qualquer coisa aqui, né? Já apareceu uma sugestão aqui para mim. Eu vou pegar esse cara aqui, um aleatório, tá? Ele foi para cá. Eu queria Quero procurar dentro do Google Acadêmico mesmo. Deixa eu ver se ele vai achar aqui. Tá aqui. Você clica aqui nessas aspas, que é para você citar, né? Vem aqui em BibTeX. Né? Aqui você faria, já tem naqueles formatos, né? A BNT, né? 623 lá. APA, por exemplo. Eu vou clicar aqui em BibTeX. Ele vai me dar já isso aqui tudo preenchido. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui. A única coisa que talvez eu mude, para facilitar, é essa etiqueta, que é o cara que eu tenho que lembrar esse nome para eu poder referenciar. Ou talvez, é claro, né, Google Acadêmico, às vezes você precisa, dependendo da fonte lá, dar uma editada, né, corrigir, porque não está correto os elementos aqui, mas você faz, você muda aqui. Mas tá vendo, já está tudo aqui, ó, tudo preenchido. Ok? Então a gente gera a nossa base, tá? Feito a base, o que eu tenho que fazer? Então meu arquivo se chama refbase.bib. Vou aqui no arquivo main, tá? Eu vou aqui para o finalzinho. Eu vou comentar aqui referências bibliográficas. Tá? Então, o que eu vou fazer? São dois comandos que eu tenho aqui para poder escolher o estilo da referência, se é a APA, por exemplo, né, o que é, e qual é o meu arquivo. O primeiro é esse Bibliography Style, eu escolho a referência, né, tipo da referência, e Bibliography eu escolho o arquivo, tá? Então, deixa eu ver se tem aqui um... Não tem. Então, vamos lá. Então, deixa eu mostrar quais são as opções. Como é que você sabe quais são as opções de estilo? Bibliography Style. Options. Vou procurar aqui. Aqui, ó, no próprio site da Overleaf, ele já tem várias indicações, tá, gente, para tudo, então você consegue ver. Então, por exemplo, aqui você tem o estilo, né? ABBRV, ACM, APA, I3E, ok? Não tem a BNT aqui, eu já vou falar como que a gente faz, tá? SIAM, ok? Vou escolher um desses aqui. Vou pegar, sei lá, esse aqui que é o default deles, né? Vou pegar o da SIAM. Então, lá no meu arquivo, no meu .tech, primeira coisa, eu vou escolher, então, o meu estilo, / Bibliography Style. Observe que ele já até aparece aqui a sugestão, tá? SIAM. E eu vou escolher agora, vou dizer qual é a minha base bibliográfica, com o comando bibliography, tá? Eu vou passar aqui o nome do arquivo ou dos arquivos que contém a base separado por vírgula. No caso aqui é ref base, né? Acho que nem precisa pôr extensão, mas eu vou deixar aqui, refbase.bib. Se eu só faço isso, né, não vai acontecer nada. Por quê? Ele não vai imprimir nada, porque eu não referenciei, né? Só vou colocar na referência o que eu referenciei, tá? Então, ele não gerou nada, não fez nada, a não ser quando eu coloquei aqui o Bibliography Style, ele colocou a seção. Perdão, quando eu coloquei... Bibliography Style, ele colocou a seção, tá? Mas não colocou nenhuma referência, tá vendo? Ele já criou a seção, mas sem referência. Deixa eu ver aqui no índice, observe que aqui apareceu aqui a seção de referência, já veio para cá. Agora, como que eu faço para citar alguém? Alguma daquelas referências? Tem algumas formas. Você, usando o BibTeX, você pode usar o /cite. Aí aqui, observe que aqui no Overleaf, ele já até aparece sugestão. Ó. Vou citar esse primeiro, Andrei. Né? Então, assim, conforme, sei lá, alguma coisa aqui, eu escrevo um blá, blá, blá. Vou recompilar. Vamos ver o que acontece.
Ah, deu algum erro aqui. Tem algum erro na referência, estranho. Uhum. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma vírgula. E que eu preenchi na mão, né? Não, vai ver, ele teve um problema com o acento aqui. Eu vou deixar aqui, depois eu vejo, tá? Parece que é isso. Deixa eu recompilar para eu ver se era isso. Depois a gente corrige lá. Não, não é isso. Ah. Bom, ele citou aqui, colocou 1, porque padrão é numérico. Deixa eu ver se ele... Ah, ele colocou aqui o primeiro cara. Então, olha, quando eu coloquei o /cit, ele jogou para as referências, tá? Tá dando um errinho aqui, e já que eu vejo, parece que pode ser algum problema de encode. Ele não está conseguindo colocar o itálico aqui em algum cara, mas já vamos ver o que é isso. Mas observe o seguinte, quando eu coloquei /cit, todo mundo que eu citei aqui no texto, eu citei aqui, assim que eu citei, ele já coloca nas referências. Ok? Se eu tivesse citado, para eu citar 2 caras juntos aqui, né? Às vezes eu preciso citar 2 autores. Basta você separar por vírgula, né? E colocar o outro, tá? Então, isso aqui, ele faz essa citação. Observe que aqui não é entre parênteses, né? Não é naquele formato autor-ano, tá? E é numérica por causa do estilo que eu escolhi, tá? Mas se você pode mudar os estilos. Vamos ver quais são as opções, né? Quando você coloca aqui o /cit A, por exemplo, né? Do Saema ele é numérico, tá? Por isso que está aparecendo daquela forma. Depois a gente muda ali e vamos colocar um outro estilo. Vamos pôr o plain, por exemplo, né? O cit A você pode citar, vai ficar aqui entre parênteses, né? No formato autor-ano, se você usa um estilo que é formato autor-ano. Será que faltou fechar a chave, Arthur? Vou dar uma olhada lá, pode ser. A ver, eu nem vi. Obrigado. Que mais? Então, o cit-n, ele não vai colocar entre parênteses. Vamos mudar para plain para ver o que acontece, né? Mas vocês veem que a referência já está sendo construída automaticamente. Eu vou só mudar aqui o estilo agora. O plain. Deixa eu conferir. Faltou chaves aqui em algum lugar? Ou pior que não. Esse daqui... O primeiro lá é aberto mesmo, André? Oi, aqui é aberto. Nem tá esse outro aqui. Deixa eu fazer... Ah, não, agora não deu erro, olha só, sei lá. O erro sumiu, gente. Bom, tá, sumiu, olha só. Vai ver era do formato da Saema lá, vai ver ele estava dando algum problema. Então, olha só, mudei aqui para plain, ainda está numérico, mas observe o seguinte, tá? Ele vai mudar aqui o formato de construção, tá? Aí vocês podem testar vários formatos lá, tá? Vão ali ver o Bibliography Style e vai brincando, tá? O que interessa para muitos que estão aqui é fazer padrão ABNT, não é? Para fazer o padrão ABNT, a gente tem que usar um pacote. E não tem o estilo pré-definido. Você não usa aquele Bibliography Style. Então, a gente não vai usar aquele Bibliography Style, a gente vai usar um pacote, que é o ABNTech 2CIT, tá? Então, eu vou colocar lá, use package, ABNTech 2CIT. Olha que maravilha. Lá no preâmbulo, então, lembra antes de começar o documento. Os pacotes vocês podem carregar, depois eu vou mostrar com mais alguns exemplos, todos em uma única linha, se eles não tiverem opção, tá? Separados por vírgula. Então, aqui eu poderia já ter colocado aqui, ó, ABNTech 2CIT. Se eu não quisesse passar nenhuma opção para ele, tá? Eu vou deixar aqui embaixo que depois eu vou passar algumas opções que estão ali só para a gente ver o que muda. Essas opções por enquanto, porque a ABNT ela permite algumas customizações, né? Então, essas opções elas podem controlar isso. Então, vou mudar aqui para ABNTech 2CIT. Eu vou tirar o Bibliography Style Plain, vou deixar comentado, tá? Para a gente não esquecer. Vou recompilar.
Olha só, hein? Viu? Converteu aqui para caixa alta. Tá vendo? Ele ainda está no formato numérico, tá? Porque a BNT permite, né? Numérico autorando. Aqui ainda está numérico, ok? A gente pode mudar algumas opções, né? Que a BNT permite. Aí é aquilo, você tem que... Não dá para a gente falar das opções de cada pacote, mas você pode ir lá na documentação e ver. Por exemplo, se eu colocar ALF aqui, ele vai colocar... aqui nem sei se já estava alfabético o negócio. Ele colocou agora nesse formato, tá vendo? Apenas o autor está numerado alfabético ali, ó. Olha agora como é que ficou. No formato autorano. Claro que aqui tá entre parênteses, eu fiz a citação errada no conforme aqui, né? Mas como é que eu faço para tirar no ABNTEC 2 Cite essa opção do parênteses? Você está direto na frase. Basta você colocar, ao invés de o comando /cite, tá? Aqui eu coloquei /cite, eu poderia ter colocado /cite online. Ok? Então, vou colocar só o primeiro aqui. Vou compilar. Só para você ver, ele vai sumir aqui o parênteses, tá? Eu acho que não faz sentido. Ó, tá vendo? Olha como é que ficou diferente agora. Então, agora já ficou aqui, né? Sem aquele parênteses, né? No formato, você assistente direto ao autor aqui. E coloca a frase. Então, basicamente, você vai usar essas duas opções, Cite ou Cite Online. Caso você queira colocar a página, né? Basta você passar como opção. Então, por exemplo, P.20, página 20. Se eu recompilar, ele vai ficar como opção ali, ó, tá vendo? Ferreira 2020, página 20. Olha que moleza. E mais que isso, formatação, não precisa se preocupar. Já está padrãozinho no ABNT, tá? Vou pegar, copiar aquelas opções ali. Aqui, por exemplo, tem o de recuo, tem o et al, quantos caras entram, tá? Eu vou fazer outra coisa também. Eu vou mudar aqui, ao invés de article, eu vou mudar para book, só para a gente ver a diferença. Suponho que esse primeiro aqui seja um livro, na verdade. Tá vendo? Agora, ó, lembra que lá na BNT, na NBR a 6023, você tem a opção aqui de colocar em negrito ou itálico, né? Ele deixa livre, ou taxado, você tem que dar o destaque para o título, né? Por padrão, ele está colocando em itálico, mas você pode mudar para negrito, tá? Como é que é mesmo? Eu não lembro aqui agora de cabeça qual é a opção que passa lá. Mas nos modelos você tem, ou no pacote lá a gente consulta rapidamente, tá? Mas ele já está formatado, você não tem que se preocupar com a BNT nunca mais na vida, tá? Mentira, nunca mais não, de vez em quando vocês vão se preocupar assim. Mas se usar LaTeX, a vida de vocês vai ficar mais estressante, menos estressante, ok? Bem, então aqui a gente já tem uma estrutura de um arquivo, tá? Vou deixar vocês fazendo de vocês. Basicamente, a gente já tem um arquivo nosso bem dividido, né? Com capa, com a parte pré-textual. Claro que não está do jeito que muitos aí queriam, porque tem que customizar. A gente não vai ficar fazendo customizações aqui. A gente vai pegar modelos prontos, tá? E eu vou mandar daqui a pouco o modelo para vocês. Mas a gente já tem, ó, tudo dividido. O que falta agora, falta um monte de coisa que a gente pode ver, mas agora eu vou mexer na parte do texto, né? Como que a gente coloca imagem, como coloca fórmulas, né? Como que trata esses elementos no meio do texto. Como que formata algumas palavras. Eu quero colocar essa palavra em itálico, né? Em negrito. Isso que a gente vai fazer, ok? Então, vou deixar vocês, vamos tentar brincar com as referências bibliográficas, tá? E depois que vocês brincarem, eu vou ficar por aqui tirando as dúvidas dessa primeira parte, que é construir o primeiro arquivo. Depois, amanhã a gente vai para o meio do trabalho e começa a fazer essa parte de colocar os elementos, que é imagens, tabelas, equações, tá? E amanhã a gente faz essa partezinha, ok? Podem fazer as perguntas se quiserem e podem tentar brincar aí nas referências, tá? Vamos dar uns 2 minutos novamente. Aí vocês tentem fazer, qualquer coisa me perguntem aí. Enquanto isso, no chat, eu vou mandar já o link de alguns modelos para vocês, tá bom? Pode falar, Ian.
Aqui tem um modelo para TCC que você fez para a LaTeX. Eu não sei onde fica disponível esse modelo. Você tem ele? Tem, eu vou mandar o link aqui, mas ele tem também lá na página do campus. Você tem ele lá na página da matemática, eu sei que tem. Mas eu estou mandando aqui agora o link para você. Vou mandar aqui, tá? Eu até dou uma comentada daqui a pouco dele, como que ele tá estruturado, tá? Esse aqui é o modelo de TCC do nosso campus. Eu vou... Quando vocês abrirem, você não vai conseguir editar ele, mas se você abrir no Overleaf, com a sua conta, ele automaticamente vai fazer uma cópia para visualização para você, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente faria para você fazer uma cópia desse modelo. Eu vou pegar aqui, vou buscar lá no Overleaf mesmo, alguns templates. É legal, o Overleaf, ele fornece uma opção das instituições terem uma versão para a instituição com vários outros benefícios, né? Inclusive, você consegue ver lá vários modelos de templates dele, vários templates, né? Várias revistas, elas têm aceitado através do Overleaf o envio de artigos, né? Ou tem pelo menos depositado os modelos de artigo lá no Overleaf, tá? Então, observe aqui é mais ou menos onde tem algumas instituições que utilizam esse Overleaf. Então, se você entra aqui em algumas, você consegue ver alguns modelos, tá? Ok? Eu acho que o modelo mais bonito que tem no Overleaf é o do IFRJ. Vamos lá, vamos pegar um modelo de artigo. Observe, você entra aqui, né? Então, por exemplo, tem esse jornal aqui. Eu vou clicar nesse cara. Vou abrir como template. Deixa eu ver se ele já vai... abrindo como template, ele já me dá a opção de editar, eu acho. Deixa eu ver. Nossa, tá estranho aqui. Esse aqui, ó, é da Federal do Paraná, um editor-chefe. Aqui tem um modelo, por exemplo, você acessa. Quando você está aqui no Overleaf, assim que você acessar o modelo, você clica aqui em cima para voltar para o seu dashboard. Aí você vai ver ele aqui, tá? Ele aqui. Você seleciona ele, tá? Se você não estiver conseguindo editar. E vem aqui em mais e fazer uma cópia. Aí quando você fizer uma cópia, você vai ter uma cópia editável, tá? Do template. Então esse link que eu mandei aí é apenas para leitura. Então você faz isso, volta no seu dashboard, seleciona o arquivo que você quer e faz uma cópia que você consegue editar, com o nome que você quer, tá? Depois é só excluir esse que estava só para leitura daí, caso você queira, né? Caso você queira deixar para consultar, aí deixa também, ok? Conseguiram, gente, fazer algumas bibliografias aí? Algumas referências? Foi tranquilo? E aí? Estão tentando fazer alguma coisa? Tranquilo, né? Você foi muito rápido, Andrei. Aí eu parei para prestar atenção agora, não deu tempo. Ah, beleza, então. Muito rápido, né? Muito fácil. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempinho, eu vou começar a falar de alguns elementos de dentro do arquivo agora, tá? Deixei aí já o modelo de TCC, tá? Deixa eu só comentar, como aqui tem muitos alunos, coisa rápida, prometo. Deixa eu pegar aqui o modelo. Quando vocês pegarem um modelo qualquer, né, em geral vai ter uma explicação dos elementos que tem, seja lá do jornal e tal. Vai ter alguns pacotes sendo carregados, tá vendo? É muita coisa escrita, mas não tem que se preocupar com isso, né? A gente pegou o modelo pronto. Em alguns lugares vai ter um espaço para você preencher os dados do trabalho, esses dados que são aqueles que vão ser usados para você, para gerar esses elementos como a capa, né? Ok?
Então, você preenche isso e depois, em algum momento, né, começa a parte textual mesmo, ok? Para projetos muito grandes, eu vou falar agora, tem como você chamar arquivos separados. Você não precisa escrever tudo no seu arquivo main.tec, no seu arquivo .tec lá único, tá? Você pode separar em vários. Esse aqui, por exemplo, eu tenho várias pastinhas aqui dentro, tá vendo? Cada um tem um .tec, ok? Que é um projeto maior. Beleza? Então, dentro dos capítulos aqui, ó, eu tenho um .tec para cada capítulo, né? Já que é um projeto maior. Não é um artigo que deixar no único arquivo fica fácil você ler. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar... não vou falar de índice remissivo, tá, gente? Eu vou deixar o material, tá? Acho que depois é só dar uma leitura, é muito fácil fazer índice remissivo. Vou falar como a gente pode usar para projetos grandes, só para vocês entenderem esses documentos maiores. É muito simples. Basta você usar o comando include, onde você queira chamar aquele arquivo, um outro arquivo .tec e incluir toda a informação dele ali, tá? Então você vai colocar /include e o nome do arquivo, ou o endereço, né, se tiver em subpastas. Então, por exemplo, se aqui eu criar um novo arquivo .tec, eu vou cap1.tec, como se fosse o meu primeiro capítulo. Ok? Eu vou tirar tudo que está aqui, ó. Deixa eu renomear ele, vou procurar int, como se fosse a introdução. Vou pegar tudo... Eu vou disponibilizar esse PDF, sim, do slide. Eu mando por e-mail, Norma. Eu vou pegar tudo que está aqui, ó, na introdução, vou colocar nesse .tec. Agora, observe o seguinte, se eu compilar esse cara aqui, ele só vai compilar isso aqui, só vai imprimir isso, né? Porque eu não chamei essas informações que estão nesse outro .tec. Olha só, vou compilar só para vocês verem. Aquele capítulo introdução, ele vai sumir. Já sumiu daqui e sumiu daqui também. Tá vendo? Então, e comecei em seção, ó, essa seção não pertence a nenhum capítulo, então começou com 0 aqui, né? Eu vou jogar isso aqui lá para dentro também, isso tudo. Vou jogar tudo. Tudo isso aqui, suponho que tudo isso aqui seja do primeiro capítulo, introdução. Ó, agora, se eu compilar esse aqui, a única coisa que tem é esse capítulo aqui, mais nada, né? Ok? Tá vendo? Então, como que eu faço para chamar aquele arquivo .tec? Basta você colocar include e o nome do arquivo, int. Compilou. Então, quando você está escrevendo livros, TCCs, trabalhos muito grandes, isso aqui facilita você, por exemplo, escrever o primeiro capítulo, deixa ele no cantinho, né? Inclusive, você escreveu o primeiro, não quer compilar ele todo, deixa comentado, já que se ele está prontinho, você só deixa comentado. No final, quando você for gerar o trabalho final, você vai e compila ele todo, ok? Olha, é muito prático, né? Então, se vocês verem um modelo aí de TCC, por exemplo, ele está particionado assim, tá? Tem vários arquivos dentro de pastas. Então, para projetos muito grandes, isso é super útil, tá? Porque às vezes, até projetos colaborativos, né? Às vezes tem uma pessoa escrevendo uma parte, um capítulo de um livro, ele te dá o .tec daquela parte, aí você só manda um include ali, tá? Ok? Muito tranquilo, né? Bem, então, aqui está um exemplo, né? Vou deixar lá. Agora vamos fazer figuras, né? Não só figuras, vamos falar de uma forma geral dos elementos flutuantes, como que se trata. O que são os elementos flutuantes? Basicamente, são elementos que você pode controlar a posição dele e fazer referências a ele, referências cruzadas, tá? Você pode fazer referências cruzadas a outros elementos também. Inclusive, falando nisso, deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz aqui com vocês, que pode ser interessante. A gente pode fazer referências cruzadas a seções, subseções, capítulos, vários outros elementos, tá? Então, quando você... Por exemplo, aqui eu criei um capítulo. Se eu escrevo o comando label, o label, ele cria uma etiqueta, tá? Para vários elementos. Essa etiqueta funciona tipo aquela do BibTeX, que é o que você vai usar para referenciar, né? No caso que também vai fazer referência. Então, se eu coloco um label aqui depois desse chapter, ele está se referindo a esse capítulo. Então, eu vou conseguir citar esse capítulo,
tá? Então, eu vou colocar aqui um nome qualquer. Vou chamar de int. Então, a etiqueta de nome int, eu posso até, se eu quiser diferenciar, vou pôr aqui chep:2.int. Ela se refere, eu sei na minha cabeça que ela se refere a esse capítulo, tá? Então, observe que no meu texto, né, eu coloco aqui, por exemplo, vou lá no capítulo 2, nesse outro capítulo, vou escrever aqui, conforme apresentado no... Aí eu vou colocar o comando /ref, ok? O /ref é para fazer referência àquela etiqueta, aquele label. Ó, já até apareceu aqui, ó, chep:int. Ah, no caso aqui, eu vou escrever capítulo chep:int, blá, blá, blá. Quando eu compilar, ele já vai pegar o número daquele capítulo automaticamente. Ó, no capítulo 1. Então, observe, olha que legal, como que funciona esses caras. Se eu tivesse que criar um capítulo antes desse, por mais que não faça sentido aqui, eu faço, não sei. Se eu coloco aqui, ó, /chapter, um capítulo, quando eu compilar, essa etiqueta aqui funciona tipo um código de barra mesmo, que serve para identificar o produto, né? Automaticamente vai mudar aqui, ó, mudou para 2. Não tem que preocupar com a numeração. Então, toda numeração de figura, capítulo, tabela, você pode automaticamente fazer essa referência cruzada e ele vai numerar automaticamente para você. Ok? Beleza? Então, isso que seria a referência cruzada. Basicamente, a gente vai usar um label para identificar a etiqueta, criar a etiqueta, e o comando ref para a gente referenciar. Ok? Então, todo elemento flutuante, alguns desses caras que a gente precisa referenciar, por exemplo, são figuras e tabelas. Vou começar só com esses 2 exemplos, que são elementos que já tem no LaTeX toda a classe. Tá? Basicamente, eles têm que vir dentro de ambientes. O que são os ambientes? Os ambientes, ele começa ali com begin, nome do ambiente, end, nome do ambiente. Tá? Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, begin figure, eu estou começando um ambiente de figura. Esse ambiente eu posso passar como opção a posição desse cara, né? A posição tem alguns designadores que você vai colocar. Você vai colocar H, se você quer que ele fique exatamente ali no texto onde você colocou. T, se quer que fique no topo da página. B, se é embaixo da página, ok? P para uma página especial que só contém esses elementos flutuantes, uma página separada. Ou essa exclamação que não faz sentido, que é falar assim, o LaTeX decide, ok? Ou faz, não sei. Que é uma opção assim. Então, em geral, eu uso muito o H, porque, assim, em geral, eu estou escrevendo o texto, eu quero inserir a figura ali, então é ali mesmo que eu coloco, tá? Claro que você pode escolher pôr no topo da página, ou não. Uma dica importante, que é legal, é que vocês podem estranhar que às vezes você usou o H, mas ele não colocou exatamente ali. Por que que isso pode acontecer? Imagina que você tem uma página com espaço muito curto embaixo, né? Onde a sua figura não caiba ali. Depois dessa figura tem um parágrafo que poderia caber ali, né? Então, se você só coloca esse H minúsculo, o que o LaTeX vai fazer? Ele vai jogar esse parágrafo para cima e a figura na outra página, já que ela não caberia na página de cima, tá? Mas se você não quer que isso aconteça, ou seja, que esse parágrafo que deveria vir depois, ele venha antes da figura, você usa o pacote float, só carregar lá no preâmbulo, use packet float, e ao invés de usar minúsculo, você usa maiúsculo. Tá? Aí vai ficar mais preciso. Vai ser exatamente aonde você pediu mesmo. Tá bom? Então, você faz begin e end, você cria um ambiente. Dentro do ambiente, quando você coloca o caption, você vai colocar uma legenda e essa figura vai receber um número. Ok? Aí sim, se você tem um caption, você pode usar o label para poder referenciar. Tá? Então você coloca o caption e depois um label para fazer referência a esse número da figura. Tá? Então vou fazer aqui um exemplo. Aí o comando /ref, assim como a gente fez no capítulo, para fazer a citação dessa etiqueta que você colocou. Tá? Eu vou fazer na prática ali.
Para vocês verem, vocês já podem ir. Acho que já tem gente que já está fazendo, né? Observe que eu ainda não falei qual figura eu vou colocar. Eu estou só criando os elementos, né? Para eu citar e tal. Então, eu vou colocar aqui, vou começar meu ambiente, begin figure, ok? Eu vou colocar um designador de posição H. Ah, faltou o end. Então, todo begin tem que ter um end ali, né? Vou colocar um caption. Vou colocar minha legenda. Minha figura. Então, olha só, não vou pôr o label ainda. Vou só compilar isso aqui. Para vocês verem o que está acontecendo. Observe que aqui já recebeu um número, né? Ele já criou esse cara, apesar de não ter nenhuma figura, ele criou um ambiente. Ele criou, com esse caption aqui, ele criou já uma numeração que eu posso citar. Eu ainda não indiquei qual é a figura que eu quero colocar ali, né? Eu só criei o ambiente para eu citar, ok? Então, se eu colocar aqui um label, eu vou colocar aqui fig, 2 pontos. Não precisa pôr esse 2 pontos, pode pôr o nome que quiser, tá, gente? Eu costumo... Porque às vezes tem uma tabela e tem uma figura que são referentes aos mesmos dados, né? Aí, para não confundir a minha cabeça, às vezes eu uso o mesmo nome, né? Sei lá, dados 1, supor assim. Eu coloco esse fig ou tab na frente só para diferenciar, tá? E eu lembrar qual que é, o que eu tenho que citar. É só uma prática minha, não preciso colocar esse fig na frente. Então, fig, exemplo, fig, sei lá. Okay? Então, eu coloquei esse label, né? Se eu só compilar, não vai acontecer nada. Mas ele é um marcador, né? Uma etiqueta que serve para eu citar ela ali no texto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Conforme apresentado, agora eu vou pôr assim, na figura, vou colocar /ref, ó, tá aqui já, ó. Já faz a referência cruzada na figura tal. Observe que ele vai colocar aqui 3.1. Essa numeração que aparece é porque é a primeira figura do capítulo 3, tá? Esse é o padrão da classe book. Tem como você configurar isso aí, a gente não vai ficar fazendo isso, tá? Normalmente, em geral, vocês vão pegar os modelos prontos, né? Ok? Mas, ó, já numerou. Imagina, então, que antes dessa figura eu tivesse adicionado uma outra. Eu vou mudar aqui o label. Agora eu vou pôr aqui fig A. Então, mudei o label aqui, né? Lembrando que essa frase aqui, ela está se referenciando a essa figura. Mas se eu recompilar, ele automaticamente vai mudar a numeração na página. Ele vai manter a referência cruzada. Ah lá, na página, passou para 3.2. Então, imagina que você tem lá 50 figuras já numeradas no seu documento. Você precisa inserir 2 antes. Você vai ter que mudar a numeração na mão de todas? Não precisa. Porque é tudo automático aqui. Beleza? Bom, já tem um ambiente, como que eu insiro figura? Tá? Para eu inserir figuras, você tem que carregar um pacote. Tá? Esse pacote se chama Graphics, com CX no final. Graphics. Tá vendo? Esse aqui. É esse que eu mais gosto de usar, acho que funciona melhor. Como ele não vai passar nenhuma opção, eu vou carregar nesse caso aqui junto com o outro para ficar menos linha do meu documento. Vou só pôr uma vírgula separando. Então, ele já vai carregar os 2 pacotes. Ok? Então, esse pacote Graphics, ele possui um comando lá dele, né? Um método que é para você incluir imagens. Para você incluir imagem, você tem que referenciar onde está a imagem. Então, a gente vai colocar uma imagem aqui no nosso projeto. Por exemplo, eu vou colocar na pasta imagem. Eu posso carregar um arquivo, né? Um arquivo, uma extensão. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vou pegar uma foto qualquer aqui. Vou pegar uns passarinhos que de vez em quando... Ah, tinha que mudar o nome. Deixa eu... Vou pegar uma foto qualquer aqui. Passarinho. Ok? Então, essa figura, ela está dentro da pasta imagens, não é? Então, eu vou editar meu arquivo lá e vou
colocar ela. Uma coisa legal aqui, gente, quando as imagens, você pode colocar de um link externo, tá? Então, às vezes você já tem uma imagem no Drive ou aí na internet, outra página, você não precisa carregar ela aqui para dentro de fato, o arquivo, você pode só colocar de um URL externo, ok? Beleza? Então, aqui eu vou no meu arquivo principal, e dentro do meu ambiente figure aqui, eu vou colocar minha figura, né? Então, basta eu colocar aqui /include graphics. Observe que aqui ele colocou um colchetes, que é para você passar alguma opção. Não vou pôr nada por enquanto, tá? E vou dizer qual é a minha imagem que eu quero. No caso aqui, a minha figura está dentro da pasta imagens, então tem que pôr o caminho. Imagens, até apareceu sugestão aqui, ó. Muito prático de usar essa plataforma. Agora eu vou compilar. Essa foto, ela está grande, uma resolução enorme, nem coube aqui. Quer dizer, cortou aqui, ó. Tá vendo? Ela não está legal, né? Porque ela saiu da página ali e está um tamanho grande. Pode ser que eu queira, então, ajustar alguns parâmetros, né? Passar como opção alguns ajustes de parâmetros. Por exemplo, a altura, a escala, né? Eu posso, então, passar a largura, por exemplo, width, igual a 3 centímetros. Aí você pode usar centímetros, milímetros, tá? Polegadas, ok? Então, se eu passo, por exemplo, aqui estou passando o que eu quero, que a minha figura fique com 3 centímetros de largura. Opa. Escrevi errado aqui. Então, estou passando aqui a largura, 3 centímetros. Opa, voltou lá para cima, que agora coube. Está ali, ó, ela está com 3 centímetros. Ela está feio, porque está alinhada à esquerda, que é o padrão aqui do Figure. Uma forma de eu centralizar ela, basta eu colocar o comando /centering dentro do ambiente aqui. No caso, geralmente eu coloco depois de Figure, tá? Então, os elementos de dentro aqui vão ficar centralizados. 3 centímetros ficou pequena, mas só para mostrar um exemplo, tá? Aí eu posso passar os vários parâmetros que esse comando include graphics suporta, como o ângulo e tal. Eu vou colocar aqui escala. Por exemplo, scale igual a 0.5. Então, tinha aquele tamanho original dela lá, eu vou reduzir para 50% daquele tamanho. Aí, tá ali. Tá? Ele parece que está um pouco à esquerda, porque lembra que na classe book, né, ele tá dividindo a margem à direita, fica um pouco maior, né, das páginas ímpares, ok? Eu vou passar uma opção aqui. Não, deixa, depois a gente passa. Depois a gente ajusta essa questão da margem e tudo, tá, gente? Isso a gente vai ver daqui a pouco. A gente só está construindo os elementos. Mas observe que, pronto, tá ali, consegui colocar uma figura. Tá? Então a gente pode colocar as figuras à vontade. Beleza? E para eu citar ela no texto, /ref. A mesma coisa pode ser feita com tabelas, tá? Eu vou só criar um ambiente de tabelas aqui, mas eu não vou fazer uma tabela de fato, porque isso é mais chatinho e pelo horário a gente vai melhor fazer na próxima, tá? Então, a mesma coisa, para tabela, basta você colocar um /begin, o ambiente era table, ok? Olha, ele já até... Essa plataforma é muito boa, ele já até fez um autocompletar aqui com várias opções. Colocou o label, que você edita aqui, coloca o que você quer. O caption, o center, que a gente colocou lá em cima, e o tabular. O tabular eu vou falar na próxima aula, tá? Amanhã, mas ele serve para fazer tabelas. Eu explico ele depois, tá? Mas eu vou colocar alguma coisa aqui só para vocês verem que está sendo impresso algumas coisas. E da mesma forma eu posso referenciar. Né? Olha só, criou aqui uma tabela. Feinha, né? Mas é uma tabela. É porque a gente não editou muito ela. Mas está ali. Tem uma tabela, divisão em linhas, colunas, tá? Deixa eu só incrementar aqui um pouco para você ver. Aí eu explico como que faz essa tabela depois, eu explico esses comandos, esse tabular, tá? Só para vocês entenderem. Mas está ali a tabela, eu posso citar ela no texto. Tá vendo? Basta eu usar o comando /ref.
conforme eu coloquei no label. No caso, aqui está chamando de tab, minha tab, né? E você pode fazer isso em qualquer lugar do texto, antes, depois, não importa, tá? Eu posso vir aqui, ó, no arquivo introdução, que foi o primeiro que eu coloquei, vou fazer o seguinte, blá, 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 barra ref, cadê? Minha tab, vamos compilar. Ó, 3.1, tá vendo? Citou aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Alguma dúvida? Foi tranquilo? Como é que foi? Eu queria um feedback de vocês para a gente saber se a gente continua nessa linha, se muda. Vocês podem participar mais. Foi estranho? Foi difícil? É muita novidade ou não? É tranquilo? Ninguém vai falar nada? Bom, muito bom contar com vocês aqui, tá? Tem gente da automação industrial que eu estou vendo, professores, colegas aí. Muito bom. Bom, é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que quer que traga para a próxima aula, para amanhã, né? Próxima e última. Nada, nada? Bem, se não tem nada, eu vou ficando por aqui. Obrigado novamente, tá? Pô, no chat. Ah, perdão. Eu já tinha mudado aqui. Aonde? Bom, eu vou enviar o PDF. Frontmedia eu respondi. Eu acho que eu respondi todas, né? Ou não? Eu acho que foi. Não, mudar a configuração do romano para o arábico. Tá, isso aí a gente... basta você colocar o page numbering, o comando /page numbering, tá? Nos modelos em geral vai estar pronto, mas basta você colocar aqui, ó, /page numbering. Arabic, por exemplo, aí ele muda para arábico, tá? No caso aqui que eu tô com cadê o front matter? Tá onde? Tá ali em cima, né? Deixa eu pegar o principal. Por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte, antes de começar o main matter, eu vou incluir um texto qualquer só para a gente ver isso acontecendo, tá? Eu vou pôr até numa nova página aqui. /lipsum. Observe que aqui o main matter ele já muda isso automaticamente nessa classe, tá? Mas, deixa eu só mostrar. Ó, aqui ainda está em romanos, né? Ok? Então, se antes desse texto eu colocar, por exemplo, essa opção aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele vai mudar toda a página daqui para frente para arábico. Ok? Mesma coisa se eu quiser para romanos, é só pôr o Roman aqui. E além disso, você pode setar esse número, tá? Se você coloca /set counter, aí você passa o nome do contador, isso a gente pesquisa, né? No caso aqui é page number, eu acho. Ou é só page, não lembro. A gente já vou consultar. Vou pôr 77. Significa que o contador de páginas, ele mudou. Não é page number, não. É só page, eu acho. Ele vai mudar esse contador. Ó, mudou. Então, daqui para frente, essa seria 77, a próxima 78. Então, você consegue controlar o formato e o número da página dali para frente, tá? Ok? Se eu colocasse aqui menos 10, 0, por exemplo, né? Essa seria... O contador está em 0. Então, essa página aqui ia começar do 0. Depois a gente vai falar, tem como você omitir isso também, tá? Beleza? Então tá, então é isso. Algo mais? Mais alguma pergunta? Bom, se não tiver,
Até a próxima. Boa noite e fiquem bem, tá, pessoal? Muito obrigado. Um abraço.